partir do dia 26, próxima sexta-feira, os candidatos podem fazer a propaganda na televisão e no rádio. O tempo a que cada um tem direito já foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E como isso é determinado? O cálculo leva em conta, gente, a quantidade de deputados que a coligação elegeu nas últimas eleições. Nesse caso, então, nas de 2018. 90% do tempo, então, vão para aqueles que têm mais deputados. Os outros 10% são divididos igualmente. Quem não elegeu ao menos 9 deputados em 9 estados diferentes ou não tem alcançado ao menos 1,5% dos votos válidos, não tem tempo de TV e rádio. E aí você se pergunta, quanto tempo vai ter cada um nessas eleições? Então vamos lá, considerando essas regras que a Marcela pontuou, vamos trazer aqui no telão para você então quanto tempo terá cada coligação, aquele grupo de partidos que tem o seu candidato na disputa pelo Palácio do Planalto. Então olha só, o ex-presidente Lula é o que tem mais tempo de TV, dado o tamanho da coligação dele e aquilo que a Marcela pontuou, o número de deputados eleitos nas últimas eleições. Então, Lula terá 3 minutos e 39 segundos de tempo de televisão e 286 inserções, ou seja, ele vai poder aparecer piscando ali durante a programação da TV e da rádio 286 vezes. O presidente Jair Bolsonaro vai ter cerca de 1 minuto a menos que Lula. Ele vai ter 2 minutos e 38 segundos para fazer a propaganda na TV e no rádio e também 207 inserções. Na sequência, Simone Tebet com 2 minutos e 20 segundos, 184 inserções. A Soraya Tronic, candidata pela União Brasil, vai ter 2 minutos e 10 segundos, 10 segundos a menos que Simone Tebet, com 170 inserções. Ciro Gomes, do PDT, tem só 52 segundos, 68 inserções. Roberto Jefferson, que inclusive vai ser o primeiro, tá? Na propaganda de TV, porque há um sorteio entre esses nomes para definir a ordem, e Roberto Jefferson já é o primeiro na sexta-feira. Ele vai ter só 25 segundos para falar na televisão e no rádio, com 33 inserções. E Felipe Dávila, do Novo, 22 segundos, 29 inserções. Vamos então chamar a Basília Rodrigues e o Gustavo Uribe para, claro, falar sobre essa segunda semana de campanha eleitoral e a expectativa para sexta-feira, né, quando começa a veiculação dos programas eleitorais de rádio e televisão, etapa muito importante. Qual a importância hoje em dia? Porque a gente sabe que rede social também, hoje em dia, é de fato muito importante, né? O candidato também na rua. Mas falando em propaganda eleitoral de rádio e TV, qual que é a importância? Bom dia para você, Basília, e também para o Uribe. Oi, Marcela, de Juto, mais uma vez o Uribe aqui comigo. Ai, meu Deus! É um fator importante, não é decisivo. Em outras eleições, chegou a protagonizar, né, a ser alvo de muita disputa ali na Justiça Eleitoral por quem tinha o maior tempo, né? Cada segundo era muito importante. Claro que ninguém quer perder aí os seus segundos de propaganda gratuita e obrigatória na rede de rádio e televisão. Mas hoje não é o veículo, ou pelo menos a forma de se comunicar que mais cresce entre o eleitorado. É a principal. O hábito de mídia, televisão, continua a ser o principal entre os brasileiros, entre os eleitores. Mas aquela mídia que mais cresce tem sido mesmo as redes sociais. Então, nestas águas em que Bolsonaro navega melhor, o presidente se dedica a publicar constantemente. A gente vê que o ex-presidente Lula, junto com seus auxiliares de campanha, corre atrás para também ter esse tipo de engajamento, posicionamento nas redes sociais. Mas já que a televisão é o principal hábito de mídia, as pessoas têm televisão em suas casas, né? Querendo ou não, coloca os presidenciáveis para dentro da sala para ouvi-los. Então é o momento de melhor se exibir e ver se consegue solidificar os votos ou tirar o voto do seu rival. Ter mais tempo de TV é garantia de eleição? Não. Tanto é que em 2018 a gente viu que a campanha do então presidenciável Geraldo Alckmin se deu muito mal, apesar de ser aquela com o maior número de partidos, com mais tempo de TV, foi justamente ali onde ocorreu uma debandada, porque a energia interna, né, ou seja, a vontade de seus parceiros, de seus aliados, já não era das melhores quando observaram que a candidatura
figura de Jair Bolsonaro e a petista era que se destacava mais, né? As duas candidaturas. Então, é um componente, não dá para dizer que quem faz a melhor propaganda é que se sai melhor. É um componente importante, mas não decisivo. A gente tem, nesta semana, o início também da maratona de entrevistas, de sabatina. Então, lá não tem jingle, não tem Photoshop. E, com certeza, no fogo aberto, né? Ou seja, cara a cara com o eleitor e as perguntas não treinadas, as perguntas não previsíveis, os candidatos vão poder se expor de uma maneira muito mais natural, muito mais verdadeira, porque ali eles estarão de frente com um contraditório, não podendo administrar, né, não podendo regrar o que vão responder, como vão aparecer. Vale lembrar que nas últimas eleições o presidente Jair Bolsonaro, quando candidato, tinha só cerca de 8 segundos de tempo de televisão. Gustavo Uribe, o que esperar para essa primeira propaganda na TV dos candidatos? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Marcela, bom dia Basília, bom dia Daniel. E esperar que vai haver muita cotovelada, pelo menos as principais candidaturas. Há uma avaliação dentro da campanha de Jair Bolsonaro de que a primeira propaganda eleitoral deve focar nas pautas positivas, aumento do Auxílio Brasil, queda do desemprego e, ao mesmo tempo, críticas ao PT, tentar aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva, e aí lembrando de figuras do mensalão do passado, Delúbio Soares, José Dirceu e outros nomes. Já a campanha de Lula deve focar numa lembrança do que foram as gestões de Luiz Inácio Lula da Silva, porque há uma avaliação de que parte do eleitorado, principalmente mais jovem, não se lembra das conquistas que foram adotadas e alcançadas naquela época. Então é relembrar que o Brasil tinha um índice de inflação menor, que o preço dos alimentos também era menor, que você tinha um patamar de desemprego menor e que também você tinha algumas políticas internacionais mais reconhecidas. E aí deve se esconder um pouquinho Dilma Rousseff dessa primeira propaganda, porque você teve naquele período um período de recessão econômica. Mas nem sem esconder a figura de Dilma, porque há uma avaliação no PT que, escondendo Dilma, você dá mais munição para os adversários. Então é necessário tê-la ao lado de Lula das quedas econômicas que ocorreram nesse período. A gente teve um probleminha, mas voltou. Tá tudo certo, Uribe, pode falar. Em relação a Dilma Rousseff, deve estar presente, mas também não será exaltado o período dela. E há também uma avaliação de que você precisa apontar o aumento da miséria, que é uma das principais preocupações do Brasil hoje. Chegou-se ao maior nível desde 1980 e a campanha do PT deve abordar isso. Ciro Gomes e Simone Tebet vão por outras linhas. Ciro Gomes tem 52 segundos, então vai ser um tiro focado na crítica aos adversários e focando na pauta social. E Simone Tebet precisa se apresentar. É uma candidata que não tem rejeição porque não tem conhecimento. Então a campanha dela televisiva deve ser uma apresentação ao eleitorado do passado dela e o que ela pretende fazer caso seja eleita.